Esta quarta-feira é dia de abertura do ano judicial. Diversos desafios se colocam na Justiça, entre eles a reorganização judiciária e o mapa dos tribunais, a cobrança de dívidas e ainda as reformas processuais penal e civil. A abertura assinala a estreia da Procuradora-Geral da República, Joana Marques Vidal, e a despedida do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Noronha do Nascimento. A cerimónia é esta tarde, às 3 da tarde, mais concretamente. E os gastos na Justiça superam a média europeia. De acordo com o relatório do Conselho Europeu sobre a eficiência da Justiça, em Portugal o excesso existe sobretudo na litigância e na demora dos processos. No entanto, o mesmo relatório constata que não existem nem funcionários nem juízes a mais. Os números são claros. Portugal gasta mais na justiça. Contas feitas, a despesa pública no setor atingiu os 0,98% do PIB. Um valor superior aos 0,46% da média europeia, segundo dados do relatório do Conselho da Europa, referente a 2010. A causa não parece estar no número de juízes e funcionários, que está em linha com os parceiros do euro, nem nos salários que, em termos absolutos, se encontram também abaixo da média. O que Portugal tem são mais processos e os casos demoram mais tempo em tribunal. O número de pendências também voltou a subir em 2012, aproximando-se de 1,7 milhões. A implementação do novo mapa judiciário deverá promover poupanças na estrutura, mas os magistrados avisam que cortar nos recursos humanos é impossível. Entretanto, o relatório do FMI, que previa um corte de 400 milhões de euros na despesa do Estado, deixou de fora a Justiça, pelo que se prevê que o Governo não faça grandes cortes neste setor. É nosso convidado neste Jornal das 13, João Martins Costa, advogado, a quem agradeço a disponibilidade para vir aqui ao nosso jornal. Muito boa tarde. Ora, aproveitando o facto de ser, atrevo-me a dizer, um advogado de uma nova geração, é um jovem advogado, aproveito precisamente esse facto para começar o nosso diálogo por aí. Quais são os desafios, do seu ponto de vista, que uma renovada justiça portuguesa poderá ter pela frente? Eu alteraria eventualmente a expressão de renovada, porque a Justiça tem feito um longo caminho de sucessivas reformas e que, de certa forma... Tem funcionado do seu ponto de vista? De todo. Não. Então precisa ser renovada. Exatamente. E o que se pretende, admito eu, com estas duas novas reformas, quer do mapa judiciário, quer também depois a do processo civil e a do processo penal, é introduzir uma melhor alocação de meios, de pessoas e de espaço dos tribunais às exigências das populações, e a notícia que se ouviu há pouco é de que não temos mais funcionários nem juízes em função da média europeia. O que há é uma deficiente distribuição dos meios em função das necessidades das pessoas. O que é preciso fazer, de facto, para se mudar, então? E pegando aqui, tendo como ponto de partida este relatório do Conselho Europeu, e que sublinha precisamente isso, não há nem funcionários a mais, nem juízes a mais. Há processos, se calhar, burocráticos, excessivos e que empalham ali um bocadinho a justiça. O que é que tem que mudar? A informatização, por exemplo, deixa-me perguntar isto, a informatização dos tribunais é um daqueles caminhos que tem que ser obrigatoriamente definido, que deve ser seguido para mudar a justiça, ou é um aspecto irrelevante? Obviamente que a informatização ajuda e nesse caminho já se têm feito algumas mudanças que vêm ajudar precisamente a uma melhor tramitação dos processos. A questão não está também, se calhar, tanto na forma do processo em si, de onde poderá resultar, essencialmente, o novo paradigma do processo civil. Isto porque há tribunais, ou seja, a forma do processo é igual em todos os tribunais e há tribunais que funcionam melhor que outros. Portanto, se calhar o problema também não estará tanto na forma do processo. Estará onde, então, do seu ponto de vista? Precisamente há tribunais com necessidades, eventualmente, de mais juízes e mais funcionários, e há outros que
que se eventualmente até nem é necessário o Tribunal Ou existir. seja, uma melhor gestão dos meios. Exatamente, sim. no fundo. E depois também introduzir, mas isto já foi acontecendo, uma das velhas lutas do bastonário da Ordem dos Advogados, que é eventualmente a administração dos tribunais não ser feita necessariamente pelos juízes. Acontece na saúde, há administradores hospitalares. Aliás, é o próprio exemplo que o bastonário dá. Costuma utilizar O exemplo sim. da saúde. Exatamente. E, portanto, admito que também por aí poderá passar um novo paradigma da justiça portuguesa, precisamente por introduzir critérios de gestão em que os juízes necessariamente devem estar preocupados com a gestão dos próprios processos e não tanto como administrar, por exemplo, as salas disponíveis, que muitas vezes é um problema em que não há salas suficientes para os juízes num tribunal e depois os julgamentos são adiados e isso as pessoas, nessa perspectiva que as pessoas muitas vezes não percebem como é que é possível adiar-se um julgamento porque não há salas. Em que medida é que as reformas no processo penal e civil são igualmente necessárias ou úteis para a sociedade? Em que medida? Novamente, obviamente explicando de uma forma simplificada, que é claro, o mais difícil. Novamente, eu se calhar nem comungo tanto a necessidade das reformas, essencialmente no processo civil. Porque muitas vezes também se tenta fazer reformas, como costuma dizer, em cima do joelho, e depois o resultado prático não costuma ser o expectável. O desejado. Exatamente. E, portanto, eu até acredito que, mesmo com esta forma de processo, podia-se ter uma melhor justiça. Agora, daquilo que tive acesso e daquilo que a Ministra foi falando, o que se pretenderá é ter um novo paradigma da justiça, com uma relação mais direta entre os juízes e os advogados, precisamente na gestão das diligências, obrigando precisamente ao maior compromisso dos advogados para com o juiz na identificação das testemunhas. E acelerando os processos? Eu quero acreditar que sim. Eu quero acreditar que estas pequenas medidas não é que já não pudessem ser implementadas. Aquilo que se fala da audiência preliminar já existe atualmente. Sim. O que vai existir, passar a ocorrer é a obrigatoriedade da mesma. E nisso, ou seja, é mais uma diligência. Não sei se o resultado depois é adaptar as reformas à prática do dia-a-dia. E acredito que haverá alguma resistência de todos, ou seja, dos juízes, do Ministério Público, de todas as partes envolvidas. Faço-lhe uma última questão. O que esperar da nova Procuradora-Geral da República, Joana Marques Vidal, do seu ponto de vista? Bom, não é a minha área, o Ministério Público não é a minha área. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta ao contrário. Qual é que lhe parece, obviamente não é magistrado, mas é advogado, está na área da Justiça, qual é que lhe parece que vão ser os grandes desafios da Procuradora? Obviamente, as áreas normais do combate à criminalidade, especialmente a económica e financeira, que é em si atualmente muito criativa e portanto... É vez mais complexas de combater devido à sua criatividade, não é? Portanto, e daí também a necessidade de desenvolver um esforço criativo do próprio Ministério Público no sentido de desenvolver melhor os seus próprios magistrados nesta área e depois eu queria, é um convite que faço, mas já sei que já foi criada uma comissão de inquérito para esse efeito, que tem a ver com o segredo de justiça e as constantes violações do mesmo. Aí sim está um bom desafio para a Sra. Procuradora. Só do nosso país, pergunto-lhe, ou é comum? As fugas do segredo de justiça? Admito que não. Confesso que não é uma realidade que conheça aprofundadamente, mas aqui é um problema. Independentemente de saber em concreto se a fuga vem dos próprios magistrados, se vem dos funcionários, se vem até dos advogados, o que é certo é que os processos estão em segredo de justiça e as coisas sabem-se. Exatamente. E esse é um desafio para resolver. Dr. João Martins Costa, muito obrigado por ter tido disponibilidade de vir ao nosso Jornal da Tarde. Muito boa tarde.